Ô glória, louvado seja Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Em primeira carta aos Coríntios 2,14 diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava escrevendo na igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os dons espirituais operando naquela igreja. Olha que coisa gloriosa. Outra coisa muito importante também, o apóstolo Paulo foi o fundador daquela igreja. Olha que coisa gloriosa, que privilégio aquele povo teve de ter o apóstolo Paulo como pregador ali naquele lugar. Um homem que buscava a palavra, um homem que se consagrava, jejuava, um homem que era usado para operar milagres. Era uma bênção nas mãos de Deus. Só que, mesmo eles tendo Paulo como mestre da palavra, eles não entendiam as coisas espirituais, muito deles. Porque quando o apóstolo Paulo fala assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, estava chamando a atenção da maioria deles. E quem é um homem natural? Aquele que não nasceu de novo. Aquele que é guiado pelos seus 5 sentidos. Visão, audição, olfato e paladar. E tato. Por isso que ele não entende as coisas espirituais, porque ele só entende as coisas terrenas. Ele é dirigido pelos seus sentidos, sentimentos, emoções, e não pela fé, porque vem do alto. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E o homem espiritual ele busca as coisas do alto e não da terra. Então o homem natural não vai compreender. Imagine, para ele é loucura Deus salvar uma pessoa que aos olhos humanos não tem mais jeito. É um caso perdido. Para eles é loucura Deus ressuscitar um morto. Curar uma pessoa de câncer, de leucemia, uma doença incurável, de libertar alguém que está no crack, que está perdido na prostituição, no crime. Para eles é loucura, para eles não tem jeito. Mas aí que está o X da questão. O espiritual sabe que tem. Porque ele sabe que Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Ele tem essa mentalidade espiritual, ele tem a mente de Cristo, porque ele nasceu de novo. Isso é muito importante. Se a pessoa ainda não nasceu de novo, ela não vai compreender, não vai entender, não pode, diz a Bíblia, não pode entendê-las porque ela se discerne espiritualmente. Então é necessário um novo nascimento. E aí ela vai compreender as Escrituras. Você deve lembrar muito bem de Nicodemos, um fariseu, que foi buscar Jesus à noite. E ali falou, bem sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer o milagre que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconhecia Jesus como mestre, que Deus era com ele, só que Jesus fala para ele, olha, aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. E olha que ele era um mestre em Israel. Jesus mesmo fala isso, você é mestre em Israel, não sabes disso. Porque tem pessoas que têm até o título de mestre, mas não entendem as coisas espirituais. Eu falo mestre da palavra, mas tem coisa que para ela é loucura. Por exemplo, falar em línguas estranhas, para alguns é loucura. Mas quem vive, quem tem essa experiência pentecostal, sabe que isso é real, que é algo glorioso, sobrenatural. O espiritual ele crê na variedade de línguas, na interpretação de línguas, no dom de profecia, ele crê nos dons de curar, no dom de operação de milagre, no dom da fé. Ele acredita no dom da palavra do conhecimento, no dom da palavra de sabedoria e discernimento de espírito. São novos dons. Porque o espiritual, que tem entendimento, sabe que isso é uma realidade. Mas tem gente que, às vezes, nessa área, ela age no natural. Então, o espiritual ele discerne bem tudo em nome de Jesus. Você se lembra de Pedro? Jesus estava falando algo para eles. Estava dizendo assim, olha, o Filho do Homem vai a Jerusalém, vai ser entregue, vai sofrer, vai apanhar, mas no terceiro dia irá ressuscitar. Pedro chama Jesus de canto, mas dá uma bronca em Jesus, porque a Bíblia diz que ele começou a repreender Jesus. E ele falou assim, ó, de maneira nenhuma isso irá te acontecer. E Jesus vai e repreende Pedro, dá uma bronca em Pedro. Você não compreende as coisas do Espírito de Deus. E por quê? Porque ele estava agindo no natural. Pedro ainda não era convertido.
Jesus relata isso quando fala: Simão, Simão, Satanás pediu para te andar, mas eu roguei ao Pai para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então Pedro não era convertido. Por isso que ele agiu ali no natural. Ele não estava entendendo que aquele era um propósito de Deus, uma missão de Deus para Cristo. E olha, se Jesus, não tivesse ligado, graças a Deus que Jesus sempre esteve ligado. Lembre-se que Jesus veio como homem. Ele precisou ser batizado com o Espírito Santo, ele precisou ser ungido, ele precisou jejuar, ele precisou ler, conhecer as Escrituras desde a meninice. É importante você entender isto. Mas ele não perdeu o foco. E ainda por cima, repreendeu Satanás que estava usando Pedro. Porque as pessoas que não são nascidas de novo, elas são influenciadas por Satanás. Por isso que a pessoa precisa ter discernimento do Espírito. Porque Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Aí repreende Pedro. Repreendeu Satanás e Pedro ao mesmo tempo ali. Né? Ali ele expulsou Satanás, que estava influenciando Pedro, e repreendeu Pedro. Naquele momento, dizendo: você não está compreendendo as coisas do Espírito, você precisa compreender. E louvado seja Deus, depois que Pedro se converte, ele passou a entender as coisas do Espírito. Apesar de, antes dele se converter, de ter andado sobre o mar, aquela pesca maravilhosa, muitas coisas aconteceram, porque isso é pela fé. Uma coisa é você conquistar algo pela fé, outra coisa é você nascer de novo, outra coisa é você ser espiritual. E para a pessoa, irmãos, eu vou finalizar aqui, para ela ser uma pessoa espiritual, é aquela pessoa que anda na palavra. O natural não entende a palavra, não entende as coisas do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos dirige de acordo com a palavra. O homem natural não vai entender. Ele não entende. Por isso que é importante buscar a palavra de Deus, ter o crescimento espiritual, porque é a vontade de Deus que a gente cresça espiritualmente. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura, em conhecimento. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu finalizo essa palavra. Olha, o espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. O natural, ele não entende, mas quem é espiritual sabe que Deus é o Todo-Poderoso, que um dia ele vai voltar, vai arrebatar a igreja. Oh, glória a Deus! Os mortos ressuscitarão, vão se encontrar com Cristo e os vivos logo em seguida. Quem é espiritual sabe que isso vai acontecer. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te guarde.